Fala Freud, beleza? Hoje eu vou começar a falar sobre os melhores episódios do He-Man, claro que com uma visão psicanalítica. Vamos entender aqui o que leva os personagens a agirem de maneiras diferentes a cada episódio. E hoje a gente vai falar sobre o episódio Para Salvar o Esqueleto, da segunda temporada, episódio de número 10. Esse episódio está com nota de 7,6 pela IMDb, que é a Internet Movie Database, ou base de dados. Lá é onde a galera avalia os filmes, séries e muito mais. Na série He-Man, Os Mestres do Universo, o episódio Pra Salvar o Esqueleto, que é o da segunda temporada de número 10, é um episódio muito memorável. Por quê? Nesse episódio tem uma reviravolta inesperada. Acontece quando o He-Man, que é sempre o herói da história, ele se encontra em uma situação em que ele precisa salvar o seu arqui-inimigo, o esqueleto. Tudo começa quando o esqueleto, em um ato de desespero, ele se vê ameaçado por uma força maligna ainda maior que ele mesmo, uma entidade poderosa que se chama o Senhor das Trevas. Essa entidade emerge e começa a destruir tudo no seu caminho. Desesperado, o esqueleto busca a ajuda do He-Man, o único que pode deter essa ameaça. A princípio, o He-Man ele fica meio relutante em ajudar o seu inimigo, mas ele percebe que se ele não agir, o mal que ameaça Eterna vai ser imparável. Então juntos o He-Man e o esqueleto eles vão embarcar em uma jornada perigosa para encontrar uma maneira de derrotar o Senhor das Trevas. Esse poderoso monstro com tentáculos consegue facilmente derrubar a ponte do castelo de Grayskull, que é uma tarefa quase impossível para muitos vilões. E ele também foi capaz de transformar a poderosa feiticeira em uma Hárpia cruel que atacou o He-Man e seus amigos. Mas depois, no final do episódio, a Maligna, que está ali sempre junto com o esqueleto, consegue desfazer esse feitiço. O que é uma prova que eles tiveram que unir forças nesse episódio. No clímax do episódio, o He-Man e o esqueleto eles enfrentam o Senhor das Trevas em uma batalha épica. Com coragem e determinação, eles conseguem enfraquecer a entidade maligna o suficiente para selá-la novamente na sua dimensão sombria. No final do episódio, apesar das suas diferenças, He-Man e Esqueleto eles ganham um respeito mútuo um pelo outro. Eles percebem que apesar de estarem em lados opostos, ambos têm um objetivo em comum: proteger a Eterna do mal. O episódio termina com uma trégua temporária entre os dois, enquanto eles se preparam para enfrentar futuras ameaças juntos. Mas vamos lá, Guilherme. Qual que é a parte psicanalítica disso? Nesse episódio, que na minha opinião foi fascinante, a gente é confrontado com uma dinâmica complexa entre os personagens principais, He-Man e Esqueleto. A gente vai explorar aqui a psique desses personagens examinando os seus mecanismos de defesa, impulsos, conflitos internos à luz da teoria psicanalítica de Freud. Afinal, Freud explica. Vamos começar aqui com a análise do He-Man. O id do He-Man representa o princípio do prazer, buscando a satisfação de seus desejos mais básicos de proteger a Eterna e os seus habitantes. Seu impulso de ajudar o esqueleto, apesar da sua aversão, pode ser visto como uma manifestação do seu id, que busca equilibrar o bem maior com os impulsos pessoais. O ego do He-Man age como um mediador entre o id impulsivo e o superego moralista. Ele avalia o relacionamento, a situação e toma decisões com base no que é melhor para o reino, mesmo que isso signifique colaborar com seu inimigo. Já o superego do He-Man, ele é representado pelo seu senso de responsabilidade e moralidade. Ele sente a obrigação de proteger a Eterna e está disposto a fazer sacrifícios pessoais para alcançar esse objetivo. Já na análise do esqueleto, o esqueleto ele é dominado pelo id, em busca pelo poder e pela dominação. O seu desespero ao enfrentar o Senhor das Trevas revela os seus medos mais profundos e a sua luta pelo autoconservacionismo. O ego dele, apesar da aparência ameaçadora, o esqueleto ele demonstra uma capacidade de raciocínio e planejamento representando o seu ego. Ele reconhece a necessidade do He-Man na sua luta contra o Senhor das Trevas e busca a sua ajuda para preservar sua própria existência. Já o superego dele é menos desenvolvido do que o do He-Man, mas ainda assim ele está presente na sua consciência de que a destruição de Eterna não serve para os seus próprios interesses. Ele é motivado, em uma última análise ali, pela autopreservação. Mas antes de eu continuar aqui agora, eu vou pedir para você parar um pouquinho e curtir esse vídeo, porque o seu apoio é muito importante para mim. Acabou o pedido de curtida, agora vamos falar sobre o mecanismo de defesa. O primeiro que a gente enxerga ali é a projeção. Esse mecanismo envolve atribuir características ou desejos ou emoções próprias a outras pessoas. Por exemplo, o esqueleto ele projeta os seus próprios medos e fraquezas no Senhor das Trevas. Ele pode inicialmente ali duvidar da sua força e depois ver como uma manifestação externa da sua
sua própria escuridão interior. Da mesma forma, o He-Man, que ele não pode ficar de fora, ele pode projetar a sua própria ambivalência em relação ao esqueleto, vendo ele como uma ameaça maior do que ele realmente é. O segundo mecanismo é a racionalização. Aqui é quando a gente justifica comportamentos ou sentimentos que de outra forma seriam inaceitáveis para nós mesmos. Ou, como eu gosto de falar, explica, mas não justifica. No episódio, He-Man ele racionaliza sua decisão de ajudar o esqueleto como sendo em prol de um bem maior, argumentando que é necessário para proteger a Eterna, mesmo que ele pessoalmente desconfie das intenções do seu arqui-inimigo. O outro mecanismo é negação. Esse mecanismo ele envolve recusar-se a reconhecer aspectos da realidade que são perturbadores ou ameaçadores. Por exemplo, Esqueleto inicialmente ele nega a gravidade da situação ao enfrentar o Senhor das Trevas, preferindo acreditar que ele pode lidar com a ameaça por conta própria, em vez de reconhecer a sua própria vulnerabilidade. O ponto de virada no episódio ocorre quando o He-Man percebe que precisa unir força com seu inimigo para enfrentar uma ameaça maior. Isso desencadeia um conflito interno para o He-Man, enquanto ele luta para reconciliar os seus próprios sentimentos em relação ao esqueleto, com a missão de proteger a Eterna. Para Esqueleto, o ponto de virada ocorre quando ele reconhece a sua própria vulnerabilidade e a necessidade de depender do seu arqui-inimigo. Isso leva ele a confrontar suas próprias fraquezas e a busca por uma aliança temporária para sobreviver. Aqui eu faço os seguintes questionamentos, pensa só. Como esses personagens refletem aspectos universais da psique humana, como conflitos entre impulsos primitivos e moralidade. O He-Man e o Esqueleto personificam duas facetas da psique humana. O He-Man ele representa o lado do ego, onde há uma tentativa de equilibrar os impulsos do id, que são os desejos primitivos, com as demandas do superego, que é a moralidade. Por outro lado, o Esqueleto ele reflete mais fortemente o id, dominado pelos impulsos primitivos de busca por poder e autoconservação. O conflito entre esses impulsos e a moralidade é evidente na relação entre os dois personagens, mostrando como todos nós enfrentamos lutas internas entre os nossos desejos mais básicos e o que é certo ou moralmente aceitável. A segunda questão é, qual que é o papel do relacionamento entre He-Man e Esqueleto na construção de suas identidades individuais? Já parou para pensar nisso? O relacionamento entre He-Man e Esqueleto é fundamental para a construção das suas identidades individuais. Eles se definem em relação um ao outro, o He-Man como um herói que enfrenta o mal representado por Esqueleto e Esqueleto como um antagonista que desafia a ordem estabelecida por He-Man. As suas interações moldam suas próprias noções de heroísmo, vilania e moralidade, destacando como os indivíduos são influenciados e moldados pelas pessoas ao seu redor. Antes de eu continuar aqui, eu vou pedir para você parar um pouquinho, se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante para mim. O YouTube entende que é um conteúdo de valor, manda para mais pessoas. A gente está no começo do canal e eu preciso do seu apoio para crescer. Continuando aqui, último questionamento. Até que ponto a gente pode identificar os mecanismos de defesa como projeção e racionalização nas ações dos personagens durante esse episódio? Já parou para pensar isso? A gente pode identificar claramente os mecanismos de defesa em ação durante o episódio. Além dos que já foram citados anteriormente, a gente pode falar de mais alguns. Por exemplo, isolamento. Esse mecanismo envolve separar o pensamento ou sentimentos perturbadores da sua conexão emocional. No episódio, o He-Man ele pode usar o isolamento para lidar com seus próprios conflitos internos em relação ao esqueleto. Ele pode separar suas emoções pessoais do que é necessário para proteger a Eterna, mantendo uma distância emocional da sua decisão de ajudar o seu inimigo. Sublimação, já mencionado anteriormente, mas vale a pena explorar mais. A sublimação envolve canalizar impulsos indesejados em atividades socialmente aceitáveis ou produtivas. No episódio, tanto He-Man quanto Esqueleto eles podem estar sublimando seus impulsos. Eles canalizam sua energia e foco em uma causa maior, protegendo a Eterna ao invés de se entregarem a impulsos destrutivos. Fantasia. Esse mecanismo envolve criar uma realidade alternativa ou imaginar situações que são diferentes da realidade percebida. No episódio, os personagens eles podem recorrer a uma fantasia como uma forma de escapar temporariamente da gravidade da situação. Por exemplo, o He-Man ele pode fantasiar sobre um mundo onde ele e o Esqueleto podem ser aliados ao invés de inimigo, o que lhe dá uma sensação temporária de conforto ou controle. Humor. Esse eu vejo mais a cara do Esqueleto do que a do He-Man.
Embora menos comum como um mecanismo de defesa, o humor ele pode ser forma de lidar com situações estressantes ou desconfortáveis. Nesse episódio, os personagens eles podem recorrer ao humor para aliviar a tensão ou desconforto emocional em momentos de crise. Por exemplo, o He-Man ele pode fazer uma piada para aliviar a tensão durante a batalha, como uma forma de evitar lidar diretamente com as suas próprias emoções. Para concluir aqui, para não ficar um vídeo muito longo, o episódio Pra Salvar o Esqueleto, ele oferece uma rica oportunidade para a gente explorar a complexidade da mente humana através da lente dos personagens do He-Man e dos Mestres do Universo. Quando a gente aplica as teorias psicanalíticas de Freud, a gente é convidado a mergulhar ali nas profundezas da psique desses personagens e refletir sobre os nossos próprios conflitos internos e relacionamentos interpessoais. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para mais vídeos. Fui!